Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Antes de tudo, quero manifestar a minha alegria de que finalmente podemos retomar a nossa liturgia diária. É um caminho que me está primeiramente, para mim, me faz muito bem refletir com vocês sobre o que a igreja nos reserva a cada dia na sua palavra que é compartilhada na liturgia. Depois também muitas pessoas manifestaram a inquietação, a insatisfação pelo fato de que eu não estava mais fazendo, mas foi um problema técnico. O meu instrumento de trabalho, o computador, que me abandonou, então a tecnologia faz dessas brincadeiras com a gente. Então agora retomamos. E retomamos justamente no dia da solenidade do nosso seráfico pai São Francisco. Francisco de Assis, este homem que marcou a sua época, este homem que depois da sua época marcou os séculos futuros, 800 anos, de tal modo que todos nós nos sentimos pertencentes àquela época, como se Francisco fosse o nosso vizinho, o nosso colega, apesar de tanto tempo. O Evangelho deste dia da solenidade de São Francisco, não do domingo do tempo comum, é o Evangelho de Mateus, aonde Jesus faz uma oração que vai dizer assim: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Esta é a expressão que a igreja usa neste Evangelho, que é escolhido para nos lembrar o pobrezinho de Assis. Qual era o sentimento de Jesus neste momento? Jesus, neste momento, ele começa a sofrer perseguição por parte dos seus opositores. E nesse momento de tristeza, Jesus faz uma constatação que o Evangelho não é para aqueles que são soberbos, para aqueles que são cheios de si, para os poderosos deste mundo, mas o Evangelho foi percebido por poucos, aqueles que são os pequeninos. Por isso Jesus, em vez de chorar porque começa a ser perseguido, Jesus escolhe uma nova estrada, que é aquela de louvar, e vai dizer: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste as coisas aos sábios, que não percebiam o que ele estava falando, e as revelastes aos pequeninos. Para escutar o Evangelho de Jesus, nós precisamos ser pequenos. Precisamos ser como o poverelo de Assis, o pobrezinho de Assis, para abrir o nosso coração para que a palavra de Deus, que tem uma força de ressurreição, de vida nova, possa nos transformar. A partir dessa transformação, nós vamos dando um novo sabor, uma alegria, uma felicidade à nossa vida. Quando falo de Francisco de Assis, o que penso? Eu devo lhes dizer uma coisa, que muitas pessoas fazem um caminho de vida consagrada por diversos motivos. Desses motivos, depois a pessoa vai amadurecendo, vai crescendo, até abandonar o motivo, se é banal, para colocar no centro o Senhor Jesus. E aquilo que me fez ser frade foi a pessoa de Francisco de Assis. E uma pessoa, na minha adolescência, me emprestou para ler as fontes franciscanas, os textos de Francisco de Assis. E eu me apaixonei tanto por este homem, pelo seu modo de ser, pela sua espiritualidade. Amei Francisco desde o início, daquilo que ele transparecia, porque fundamentalmente em Francisco eu encontrei um homem leve, um homem que não vivia o Evangelho com um peso, mas nem quis pesar o Evangelho, a sua espiritualidade para os outros. No sentido assim, que Francisco é um homem da disciplina, um homem da penitência. Mas como Jesus muitas vezes vai dizer no Evangelho que a lei foi feita para o homem, não o homem para a lei, Francisco muitas vezes sabia diminuir o teor da exigência que ele tinha para consigo mesmo, para ir ao encontro do irmão, que tantas vezes não conseguia corresponder a uma vida tão dura como aquela que Francisco escolheu para si. Francisco tinha cerca de 20 anos, quando começa um caminho de conversão e de vocação muito semelhante. Não é uma pessoa distante de uma vida religiosa, de uma vida de fé, da igreja, mas era o jovem boêmio,
até que se diz que era aquele que organizava as festas dos jovens da cidade de Assis. E quando ele então começa o processo de uma vida mais escondida, perguntam para ele assim: Francisco, o que está acontecendo? Você está apaixonado? E ele respondia: sim, eu estou apaixonado pela mulher mais bela de Assis. Quem é essa mulher mais bela de Assis? A Senhora Pobreza. Então Francisco começa a intuir que a pobreza evangélica para este rapaz que era rico, então que rejeita essa riqueza paterna, rejeita o sonho do pai de ser poderoso e grande, de ser um nobre, então ele começa uma vida escondida, uma vida de buscar aquilo que normalmente não se busca. O máximo dessa busca é quando Francisco está fora dos muros da cidade de Assis, e naquela ocasião ele vê um leproso. O leproso, na antiguidade, era como a imagem da morte, a imagem já antes mesmo de Francisco, que a lepra era considerada como a antecipação da morte no corpo e que era considerado como castigo pelos pecados. Quando Francisco, a cavalo, vê o leproso, ele então, a primeira reação é aquela de dar a volta e ir na direção contrária. Então Francisco para, desce, beija o leproso e ele mesmo vai falar isso, não eu que estou falando dele. Ele vai definir a sua conversão como uma transformação daquilo que era amargo em uma doçura da alma e do corpo. Caríssimos, nós fomos surpreendidos quando o cardeal Bergoglio foi eleito Papa e ele escolheu o nome Francisco, um jesuíta que escolhe o nome Francisco. O motivo pelo qual ele escolhe já nos ensina muito quem é Francisco. Ele naquela ocasião dizia assim, que ao lado dele estava o cardeal brasileiro Umes, franciscano, então que o incentivava, encorajava a dizer sim, e a cada volta ele ia pensando assim: o que a igreja, o mundo de hoje precisa? O mundo precisa de paz. Quem é o santo da paz? Francisco. O mundo precisa de diálogo. Quem é o santo do diálogo? Francisco. Precisa de fraternidade. Quem é o santo da fraternidade? Francisco. Precisa de ecumenismo. Quem é o santo do ecumenismo? Francisco. Francisco é uma espiritualidade, tem uma espiritualidade tão densa que a família franciscana é grande e é organizada, eu nem digo dividida, organizada para viver a amplidão desse carisma em comunidades religiosas em ordens diferentes. Então, esta grandeza de Francisco que faz com que eu tenha na minha vida encontrado pessoas de outras religiões, cristãs ou não cristãs, que têm para com Francisco um grande amor, uma grande paixão. Se sabe que quando o Papa João Paulo II, no ano 86, quis reunir as religiões para rezar pela paz, a primeira proposta era fazer em Roma esse encontro. As religiões não aceitaram, que Roma é a sede do Papa. Mas quando se propôs Assis, as religiões aderiram. Então Francisco é essa pessoa de uma humanidade tão bela que atrai a nós, não somente porque é cristão, mas porque é um homem belo. E este homem belo, ele viveu uma experiência mais do que criou uma espiritualidade, viveu uma espiritualidade de encontro com o Cristo crucificado, que logo atraiu a atenção de tantas pessoas, jovens, sacerdotes e leigos, que quiseram viver como ele. E logo depois essa ordem se tornou a maior ordem de religiosos da igreja, a maior ordem de religiosas com Santa Clara e a maior ordem de leigos da igreja. Então, é esse que nós hoje celebramos, com a agradável surpresa que o Papa Francisco, a primeira encíclica, a primeira também encíclica da igreja que tem o nome não em latim, mas Laudato Si, acolhia esse carisma de Francisco e que justamente no dia da véspera da solenidade de São Francisco deste ano, o Papa Francisco esteve em Assis, celebrou uma missa simples no túmulo de São Francisco e ali assinou a encíclica Fratelli Tutti, como Francisco se dirige nas suas cartas a todos. Somos todos irmãos. E a encíclica nos fala da fraternidade e da amizade social. Francisco usa o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para pregar essa fraternidade
e que o Papa vai dizer, movido por esta espiritualidade de fé, por esse sentimento de uma amizade e amor fraterno que deve acolher a todos, que deve chegar a todos. Caríssimo, se o Papa propõe isso, então isso já é de valor para todos nós. A encíclica convida todos nós a repensarmos a igreja e o mundo a partir dos valores de Francisco. E muito mais, para nós que temos a alegria de ter Francisco como padroeiro da nossa paróquia e santuário, devemos nos sentir provocados por esta mensagem do Papa e começar a reconstruir a Igreja do Senhor a partir dos valores de Francisco de Assis. Uma boa solenidade do nosso seráfico Pai São Francisco, que ele interceda por ti e por todos nós, para que nós possamos construir um mundo melhor, a partir do Evangelho, a partir do carisma de Francisco. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.